Olá, bom dia, paz e bem, meus queridos paroquianos e paroquianas, os devotos e devotas de Santo Antônio. Mais uma vez chegamos até você, ao seu lar, sua família, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Hoje, quinta-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês vocacional. Nós queremos rezar, queremos refletir a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 24, versículos de 42 até 51. Disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer, a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus caros irmãos e irmãs, esse discurso do Evangelho desta quinta-feira não é a ideia do evangelista Mateus, não é para assustar a gente. Pelo contrário, é para fazer um discurso, é um encorajamento que o Mateus propõe. O mundo e a história, elas caminham, obviamente não para o fim, mas para a sua plena realização. Nisso nós cremos. O Evangelho diz que pode acontecer muitas coisas, entre elas poderá acontecer catástrofes, mas abrir-se-á uma nova beleza. E é nesse contexto que Jesus exorta a vigilância, com 4 bonitas parábolas que nós vamos começar a escutar a partir desta quinta. Nós hoje escutamos a primeira parábola, cuja palavra-chave ou palavras-chave, mais do que uma, é vigiai e estar preparados. Por quê? Porque a vinda do Senhor é certa, esse é o contexto, mas a hora é incerta. Por isso a necessidade da vigilância, a vigilância pessoal e o preparo, o cuidado pessoal. Portanto, Jesus, ele nos alerta a sermos vigilantes, enquanto nós estivermos e vivermos nesse nosso mundo. A gente sabe que o Senhor pode vir em qualquer momento. E uma coisa é necessária: estejam vigilantes. Na nossa caminhada cristã, nós não podemos relaxar. E da mesma forma, a gente não pode cultivar aquele pensamento: vou deixar para amanhã. Nós precisamos continuamente estarmos despertos, estarmos atentos para a gente acolher o Senhor a todo momento. Ele sempre está batendo a nossa porta, sempre está a nos falar. Então precisamos estar despertos e atentos para acolhê-lo. E esse tema, eu creio assim que ele é muito essencial para a condição humana e, portanto, também ao cristianismo, que nos ensina a viver e morrer como filhos e filhas de Deus. Eu chamo a atenção para a segunda parte do texto, porque ele se aplica aos dirigentes cristãos. Porque enquanto esperam por Jesus e seu reino de justiça, nós não podemos, os dirigentes, mas isso também se aplica a cada um, nós não podemos desanimar e nós não podemos jamais desacreditar do projeto de Deus, na perspectiva de nos entregarmos à prática da injustiça. Pelo contrário,
nós devemos continuamente continuar alimentando a comunidade, alimentando cada pessoa, para que se fortaleçam e que continuem firmes na busca da justiça, mas que também continuem firmes neste caminho, nesse seu itinerário de fé. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, o dia 1º de setembro, iniciando então o mês bíblico, nós vamos rezar, vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versículos de 1 até 13. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. E no meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. E enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia nem a hora. Meus caros irmãos e irmãs, nós continuamos com outro ensinamento de Jesus, agora sobre a vigilância. Muito semelhante ao do Evangelho da quinta-feira. Ele compara aqui o reino dos céus a 10 jovens, 5 imprevidentes e 5 previdentes. O noivo, obviamente, é Jesus, que vem para ser recebido pelos discípulos alertas e pelos discípulos preparados, simbolizados na imagem das jovens previdentes. Enquanto que os discípulos desprevenidos, infiéis, simbolizados nas jovens imprevidentes, experimentam aquela exclusão final, não conseguem entrar para a festa. A parábola contada para a sexta-feira, ela pretende convencer, conscientizar os cristãos a viver fiel e honestamente a serviço do reino. Portanto, aqui, junto com o tema da vigilância, está também o tema da fidelidade. A gente pode se perguntar qual foi o erro das jovens imprevidentes. Obviamente, o erro é que não estavam preparadas para a chegada do noivo. Elas representam os discípulos e representam cada um de nós que não levamos a sério, muitas vezes, as advertências de Jesus, as próprias advertências do Evangelho. Não conhecer o momento da chegada de Jesus requer atenção e prontidão. Com a parábola, creio que nós aprendemos que o nosso encontro com Jesus, ele não pode jamais ser improvisado à última hora. Aliás, a nossa vivência, a espiritualidade, a vivência da fé, coisas muito simples. A leitura da palavra de Deus, já que estamos entrando no mês da Bíblia. Quer dizer, tudo isso, tudo aquilo que se refere à vivência da fé cristã, nada pode ser improvisado. Nós precisamos sempre ser vigilantes, sempre nos preparar interiormente, espiritualmente,
para que bem possamos acolher o noivo, Jesus, mas acolher sua palavra, a sua mensagem, para que possamos sempre participar da sua presença, da sua festa. A morte, eu sempre digo assim que a morte cristã, ela se prepara mediante uma insuficiente capacidade de a gente viver na intimidade com o Senhor. A gente vai morrendo, a gente vai se afastando, a gente vai ficando indiferente. O convite para nós é exatamente sermos vigilantes, sermos cuidadosos uns para conosco, em termos de espiritualidade. E concluindo, caros irmãos e irmãs, esse nosso itinerário da 21ª semana do Tempo Comum, no sábado, dia 2 de setembro, a gente reza, medita com o Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versículos de 14 até 30. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Ele chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro 1. E a cada qual de acordo com sua capacidade. E em seguida ele viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, ele saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. E o patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu vou te confiar muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. E o patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu vou te confiar muito mais. Vem participar da minha alegria. E por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. E em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos nós já, certamente na nossa catequese, enfim, aprendemos que nesta parábola o proprietário é a imagem de Deus. E os 2 primeiros servos, na prestação de contas, apresentam, numa linguagem da economia, apresentam os lucros, ou seja, as coisas boas, as boas obras realizadas por eles, a partir das suas capacidades. Como nos diz o Evangelho logo lá no início, cada um recebeu de acordo com sua capacidade. O terceiro servo representa a pessoa, ou então, num aspecto mais global, a comunidade, que vive fechada sobre si mesma, não aberta, é indiferente, faz as coisas, só pensa fazer as coisas em benefício próprio, de um modo egoísta. Deixou passar em branco o seu tempo, não fez nenhum esforço
para ser capaz de praticar a justiça, praticar obras de solidariedade, fazer o bem, a compaixão, a misericórdia. O que, se ele passou o tempo assim, o que ele teria para apresentar a Deus? Obviamente, exatamente a sua resposta. Só desculpas, sem sentido, sem nenhum cabimento. Ao ler esse trecho, eu lembrei de São João da Cruz, que ele diz assim, que no entardecer da vida, nós vamos ser julgados sobre o amor. Ora, esse servo, vamos dizer assim, servo mau, preguiçoso, como Jesus o chama, omisso, mesquinho, na administração de seus dons, das suas qualidades, suas capacidades, ele não vai ouvir aquele convite de Jesus, aquele convite feliz. Venha, entre, venha participar da minha alegria. De que modo, então, é bom a gente refletir sobre isso. De que modo eu aproveito cada momento da minha vida? Será que no âmbito de comunidade ela está fazendo o reino de Deus crescer? Será que a gente está de fato colocando todas as nossas capacidades para que o mundo seja um mundo melhor, mais fraterno, mais humano? Ou eu sou como esse terceiro servo, mesquinho, fechado em mim mesmo? É bom que nós pensemos à luz dessa parábola. Por que eu digo isso? Porque os talentos que todos nós temos, e são muitos, eles não podem ser inutilizados, não podem ser enterrados. Eles têm que render. E esses talentos não são apenas aqueles dons naturais que nós recebemos, mas são mais do que isso. Esses talentos é a salvação, é o amor, é a vida em abundância, é o próprio Espírito. Eu digo assim que são tesouros a multiplicar e a partilhar. Então os dons também são responsabilidade de que é preciso a gente dar contas. Vamos pensar nisso. Com essa reflexão eu concluo então esse itinerário desta nossa semana. Eu já quero aproveitar para dizer assim, estamos no mês da Bíblia, vamos ler, vamos nos dedicar mais um tempinho a mais para a gente ler, para a gente aprofundar a Escritura Sagrada. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos, irmãs, um abençoado resto de semana e nós vamos nos encontrar na segunda-feira neste mesmo horário, iniciando as reflexões então da 22ª semana do Tempo Comum. Paz e bem com as bênçãos de Santo Antônio.